Shalom, povo lindo que vai morar no céu. Bom dia, que Deus abençoe o nosso dia, que seja um dia repleto de bênção, de paz, guardado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo jóia na presença do Senhor, firmado na rocha, na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Força aí, irmão. Estamos aí para mais um devocional, meditação da palavra de Deus. É importante a gente estar não só lendo, mas a cada dia se alimentando mais dessa palavra que é nos revelada, É o ensinamento que o nosso Deus deixou para nós e devemos fazer isso de uma forma muito espontânea, Deus busca que a gente o adore em espírito, em verdade, que a gente ame a Ele da mesma forma que Ele nos amou, mas jamais Ele vai nos obrigar a fazer algo que a gente não queira. A gente tem livre a Deus para buscar a Deus ou não. Hoje a meditação diária da Palavra de Deus é uma rotina, é algo que a gente sente prazer em fazer, a gente sente prazer em meditar na Palavra de Deus. Espero que você que é inscrito aí, que acompanha esse canal, também tenha essa devoção, essa vontade de estar meditando na Palavra de Deus, não por obrigação, por imposição, mas porque você ama a Palavra de Deus, amém? Estamos em Esdras, Tem um S aí no final, capítulo 4, nesse capítulo aqui a gente vai ver a posição dos samaritanos. Os samaritanos ficam sabendo que o povo voltaram para construir o templo, e ali eles se dispuseram a querer ajudar, mas foram ali falar com Zorobabel e com os chefes das famílias ali, mas acabou não dando muito certo, Eles falaram que não, que esse trabalho, essa empreitada, eles iam executar, assim como eles foram orientados pelo rei da Síria, da Pérsia, o Ciro, E a gente sabe que esse povo aqui samaritano, eles se deram por conta de Samaria, que ficava ali a capital ali de Dan, e é onde construiu a capital de Samaria. E depois que o povo do norte, eles foram dispersos, porque foram entregues na mão dos assírios, esse povo meio que ficou ali sem um território, sem um lugar, sabe? E então eles foram formando essas províncias, foram formando esses locais e ficou um povo espalhado ali, um povo sem direção, Então eles aqui estão querendo agora, contribuir com a obra, mas no final do dia a intenção é de acabar atrapalhando, A intenção no final das contas não era lá tão boa, Louvado seja o nome do nosso Senhor, aquele que é único e digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Os inimigos fazem parar a construção do templo. Ouvindo os adversários de Judá e Benjamim que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças de famílias e lhes disseram: deixai-nos edificar convosco, porque, como vós, buscaremos o vosso Deus. Como também já lhe sacrificamos desde os dias de Azar-Hadon, rei da Síria, que nos fez subir para aqui. Porém, Zorobabel, Jesua e os outros cabeças de famílias lhes responderam: nada tendes conosco na edificação da casa a nosso Deus. Nós mesmos sozinhos a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Então as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-o no edificar. Olha só, conselheiros para frustrarem o seu plano. Todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia.
no princípio do reinado de Assuero, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. E nos dias de Artaxerxes, rei da Pérsia, Bislão, Mitredate, Tabel e outros seus companheiros lhe escreveram. A carta estava escrita em caracteres aramaicos e na língua siriaca. Reum, o comandante, e Sinzai, o escrivão, escreveram contra Jerusalém uma carta ao rei Artaxerxes. Escreveu Reum, o comandante, e Sinzai, o escrivão, os outros seus companheiros dinaitas, afarzaquitas, tarpelitas, afarcitas, arquevitas, babilônios, susanquitas, deavitas, elamitas e outros povos que o grande e afamado Osnapar transportou e que fez habitar na cidade de Samaria. E outros aquém do Eufrade, eis o teor da carta endereçada ao rei Artaxerxes. Teus servos, os homens daquém do Eufrates, e em tal tempo seja do conhecimento do rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós, a Jerusalém. Eles estão edificando aquela rebelde e malvada cidade, e virão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Saiba ainda o rei que, se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os impostos e os pedágios, e assim causarão prejuízos ao rei. Agora, pois, como somos assalariados do rei e não nos convém ver a desonra dele, por isso mandamos dar-lhes aviso, a fim de que se busque no livro das crônicas de seus pais, e nele achará o rei e saberá que aquela cidade foi rebelde e danosa aos reis e às províncias, e que nela tem havido rebeliões desde os tempos antigos, que foi a cidade destruída. Nós, pois, fazemos notório ao rei que, se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem, sucederá que não terá a posse das terras deste lado do Eufrates. Versículo 17. Então respondeu o rei a Reum, o comandante, Sinzai, o escrivão, e os seus companheiros que habitam em Samaria, como os restantes que estão além do Eufrates. Paz. A carta que nos enviaste foi distintamente lida na minha presença. Ordenando-o eu, buscaram e acharam que de tempos antigos aquela cidade se levantou contra os reis, e nela tem feito rebeliões e montins. Também houve reis poderosos sobre Jerusalém, que da além do Eufrates dominaram em todo lugar e se lhes pagaram direitos, impostos e pedágios. Agora, pois, dai ordem a fim de que aqueles que parem o trabalho e não se edifique aquela cidade, a não ser com autorização minha. Guardai-vos, não sejais remistos nestas coisas, porque há de crescer o dano em prejuízo dos reis. Depois de lida a cópia da carta do rei Artaxerxes perante Reum, Sinzai, o escrivão, e seus companheiros, foram eles apressadamente a Jerusalém, aos judeus, e de mão armada os forçaram a parar com a obra. Cessou, pois, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém, e isso até o 2º ano do reinado de Dário, rei da Pérsia. Amém? Então aqui, né, o povo de Deus, a gente vê que ele se recusa, né, aqui a aceitar a ajuda oferecida pelos pagãos da terra, pois estes haviam incorporado o culto
ao culto judeu e adoração de outros deuses. Então eles não estavam ali querendo realmente uma aliança com Deus. E a recusa, né, de Israel em aceitar essa ajuda ressalta a importância de uma fé pura em Javé. E esses adversários de Judá e Benjamim eram descendentes dos povos, né, que haviam sido deportados para Samaria pelo rei Esar-Hadon da Assíria. E aqui também a gente vê uma coisa interessante, né? Uma seção parentética. Interrompe a sequência cronológica dos acontecimentos relativos à construção do templo. Nesses versículos, reis posteriores são mencionados juntamente com dificuldades que ainda estavam por vir. O trabalho do povo foi dificultado pelas gentes da terra, que perturbavam continuamente os trabalhadores, especialmente por meio de conselheiros alugados que provavelmente usavam técnicas semelhantes às da guerra psicológica. Não convém tratar aqui de todas as razões possíveis para essa inserção, mas pode-se dizer que talvez tivesse a intenção de dissipar qualquer ideia de que os judeus estivessem, né, exagerando, quando a interferência e a agressividade dos inimigos da terra se opunham abertamente à construção da casa de Deus. Assuero, também conhecido como Xerxes, é o rei aludido no livro de Esther. Então a gente vê o seguinte, né, amados, que eles estavam ali diante dessa reconstrução, diante dessa disposição, só que mesmo que eles tivessem saído ali de um tempo cativos e tivessem vencido essa experiência, a gente pensa assim, poxa, coitadinhos, né? Agora eles vão ficar livres para reconstruir, não vai ter nenhum empecilho, vai ser tudo lindo e maravilhoso. E a gente, às vezes, a gente acha, poxa, acabei de enfrentar uma luta tremenda, agora o Senhor vai me dar um descanso, eu vou ficar de boa, e de repente você vence uma batalha na sua vida e você tem um respiro e de repente vem outra. É assim, irmãos, né? Pode ser que a gente não fique naquele período assim de Salomão, né? Salomão, ele teve ali a oportunidade de ter ali descanso por todos os lados. Foi isso que a Bíblia diz, né? Que ele não teve aquelas interferências, aquelas coisas, só que a gente vê que ele se perde ali no meio dessa regalia toda que ele teve, né? E aqui a gente vê um povo que tá ligado, que eles, né, estão sendo oprimidos, mas eles estão ali ligados e conectados com Deus, porque eles não se deixaram ser aludidos, né, iludidos pelos pagãos. Eles poderiam pensar o quê? Poxa, vamos aceitar essa ajuda aí, que o negócio vai ser mais rápido e a gente dá um jeitinho, né? Só que não tem jeitinho, gente, não tem como você ajudar a Deus. Às vezes a gente acha, eu vou ajudar a Deus aí nesse negócio, eu vou ver o que eu consigo fazer. E ali você bloqueia a ação de Deus diante desse problema, dessa situação. Você confiar em Deus, você colocar algo ali diante do Senhor, é você realmente descansar, né? Não adianta você colocar algo diante de Deus e ficar preocupado, pensando naquilo, nossa, não aconteceu ainda, não está acontecendo, porque a preocupação não vai ajudar você a resolver o problema. A preocupação vai mostrar que você não está com a sua fé totalmente em Deus, vai te deixar ansioso, nervoso e pode te deixar doente, né? Então você confiou algo nas mãos do Senhor, de verdade confia, que Ele já está fazendo melhor, que Ele já está operando nesta causa e viva o hoje. O passado, não há o que se fazer com o que se passou. O futuro, a gente pode até ter uma perspectiva do futuro, mas é Deus quem está no controle. Então viva o hoje. Hoje você está aí ouvindo essa mensagem, fazendo esse devocional, né, tendo esse tempo com Deus, aproveita, né? Vamos orar com a gente agora, fazer essa oração de todo o coração, é uma oração simples, mas se você se conectar com Deus através dessa oração, ela vai surtir efeito, né? É viver o hoje, o agora, é fazer valer a pena. Amém? Amém, glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus.
Senhor meu Deus e amado Pai, nós te rendemos graças, Deus, por essa oportunidade de podermos estar na Tua santa presença, de poder, Senhor, aprender, Senhor, com essa palavra que nos ensina, Senhor, a estarmos, Senhor, focados, a tomar cuidado, Senhor, com ajudas, pequenas ajudas que às vezes vêm no intuito não de querer ajudar, mas de atrapalhar, Senhor. Nós devemos tomar cuidado com palavras elogiando, né? Palavras que vêm enaltecer as pessoas, vangloriar o ego, Senhor. Nós temos que ter essa cautela, Pai. Tomar cuidado, Senhor, com um tapinha de ombro amigo nas costas. Não que nós devemos desconfiar das pessoas, mas tem certas coisas que vêm na nossa vida querendo nos desviar do propósito. Às vezes uma amizade errada, às vezes um convite. Nós temos que estar com os nossos olhos atentos espiritualmente, ligados, Senhor, na Tua palavra, para que a gente não venha se desviar dos Teus caminhos, Pai. Nós aprendemos isso hoje através da Sua palavra, que essa palavra venha fazer mudança em nós, Senhor, e a gente ficar atento na nossa caminhada, em nome de Jesus. Eu oro e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para o nosso caminho. Que Deus abençoe seu dia. Shalom!